a gente muda a página aqui no nosso Entre Nós, fala de outro assunto importante do dia, o PIB do ano de 2024. O presidente Lula falou agora há pouco, disse que 2025 vai ser o ano da colheita, para comemorar esse resultado do Produto Interno Bruto. Segundo o IBGE, a economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado. Esse foi o maior aumento desde o ano de 2021. O PIB per capita também bateu um recorde. No entanto, a expansão do Produto Interno Bruto foi abaixo do que estava sendo esperado, projetado pelo mercado financeiro. A projeção era de uma alta de 4% do PIB. Bom, vamos ouvir o que disse o presidente Lula, porque ele está preocupado com a inflação de alimentos. Embora o governo comemorou esses números do PIB com um crescimento de 3,4% no ano de 2024, mas o PIB, quando sai o resultado, é um olhar do retrovisor, do que foi o ano que passou. Quando você projeta para o ano de 2025, o governo está claramente preocupado com a inflação, especialmente de alimentos, que afeta o bolso, sobretudo da população mais pobre, que gasta uma boa parte do que ganha, ou quase tudo que ganha, às vezes, justamente para comprar comida. E foi esse, então, o assunto que o presidente Lula abordou, preocupado aí com o preço da comida. Então, agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Então, eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro, e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Esse discurso do presidente Lula foi feito em Minas Gerais, no acampamento do Sem Terra. Essa fala dele sobre o PIB foi feita hoje, então, em Minas Gerais. E quando o presidente Lula fala em medidas mais drásticas, daí ele abre a porta para uma especulação e para uma preocupação em relação ao que ele está dizendo quando fala sobre medidas mais drásticas. Mas a gente vai ter oportunidade agora de falar sobre PIB, sobre inflação, sobre economia. A gente recebe agora aqui no Entre Nós o economista Roberto Luiz Troster, que está conosco já aqui ao vivo. Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renan. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar pelo discurso do Lula. Professor, deixa eu só colocar aqui na roda, que está com a gente também a Juliana Rosa, que está aqui conosco no estúdio. Eu gosto dela também. Nós também gostamos muito. Charmosa, que eu sou fã. Eu sou sua fã também. Boa tarde, professor. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. A roda está pronta para a gente conversar. Pode começar, por favor. Bom, então, qual que é o grande vilão do preço dos alimentos? Chama-se dólar. O que acontece? A grande parte dos alimentos, ou quase totalidade, são dolarizados. Então, só usando um exemplo, a carne, o preço da carne do quilo da arroba lá fora, vezes a taxa de dólar, o que dá o preço aqui dentro. Se o preço lá fora sobe, como é que o preço lá fora sobe? Ou porque sobe o preço da carne, que são variações mínimas, ou porque subiu o preço do dólar aqui dentro. O dólar disparou, o que acontece? Todos os alimentos, e a maior parte dos alimentos são comercializáveis, né? São tradable, são influenciados pelo dólar. Todos esses alimentos subiram. Os índices de preços dos comercializáveis subiram mais do que o dobro do que dos não comercializáveis nos últimos 4 meses. Isso mostra a pressão do câmbio. Você tem uma política cambial aqui que tem que mudar. Em vez de você ter o câmbio flutuante, você tem um câmbio volátil. O câmbio deveria ser flutuante para se ajustar a diferenças de produtividade da economia brasileira com o resto do mundo. Mas fica muito mais dependente do que acontece na B3, de variáveis políticas. Isso acaba prejudicando muito a economia como um todo o setor não financeiro. Então, o que você tem que fazer? O que é o meu conselho que eu daria para o Lula? Muda a política cambial. Segundo, adotar algumas medidas agora, como a redução do imposto de importação zero para carne e café. O efeito dessa medida é zero, praticamente zero. O preço dos alimentos vai cair porque o dólar vai cair. Então, independentemente de qualquer coisa, do que for anunciado, ameaçado, nós vamos ter alimentos mais baixos.
Professor, alguns economistas têm defendido e escrito sobre esse ponto que o senhor tocou, que é mudar a forma como o Banco Central lida com o câmbio. Quando o senhor fala desse câmbio flutuante, só para que todos possam entender, porque nem todo mundo está habituado a ter informações detalhadas sobre a política cambial do país, a gente está falando de ter uma espécie de banda para baixo e para cima, uma banda por onde o valor do dólar poderia flutuar e o Banco Central agiria para que aquela banda fosse respeitada. Na prática seria isso? Ou o que muda na prática em relação à política que a gente vive hoje? Tá, eu vou ser então mais professor, menos economista, mais professor. Para todo mundo compreender. O que acontece com o preço do tomate na feira? Né? O dono da banca vai vendo, se o estoque de tomates não está caindo, ele baixa o preço. Se está caindo rápido, ele sobe o preço. Então, o preço ajuda o estoque. Assim funcionam quase todos os mercados, que você ajusta em função da oferta e da demanda. No caso do câmbio, o Brasil exporta, importa, aí você, de alguma maneira, você tenta equilibrar esse fluxo, né? Teoricamente, seria a taxa de câmbio que equilibra o fluxo a longo prazo. Mas é assim que funcionaria. A mesma coisa na banca de tomates. Qual que é a distorção do câmbio no Brasil? Você tem o mercado futuro. O que acontece? O mercado futuro é muito eficiente, tem pouca tributação, grandes volumes, você tem operações chamadas de carry trade, que você arbitra taxas e tudo isso. Então, isso faz que o câmbio seja muito volátil. O que é uma banda cambial? Você tem vários tipos de bandas cambial. Que tipo de banda cambial que eu acho que o Brasil pode usar? Chama-se uma banda cambial móvel. Então, vamos supor o dólar fecha 5,70 hoje. Aí, amanhã, o Banco Central vende... Amanhã não, segunda. O Banco Central vende dólar a 5,71 e compra 5,69. Vamos supor que o dólar continue subindo, fecha 5,71 na segunda. Então, na terça-feira, ele vende a 5,72 e compra a 5,70. Isso amortece as oscilações do câmbio. É como se fosse no tomate. O quilo do tomate está 8. Aí você tem estoques reguladores para quê? Se tem muita demanda de tomate, ele vai pondo mais tomate para o preço não subir muito. Se tem tomate demais, ele tira tomates para ter mais ou menos poucas oscilações. Não é para deixar o câmbio fixo ou fazer algo como o Gustavo Franco fez de 95 a 98. As pessoas têm um certo trauma no Brasil com banda cambial, mas a banda cambial de 98 tinha que ter mudado. Quer dizer, funcionou bem há alguns anos e depois parou de funcionar. Por isso que você teve aquela mega crise no início de 99. Sim. Ju? Boa tarde, professor. A gente está aí trazendo esses números do PIB, tentando entender o quanto que a gente tem de informação que é muito positiva, que é o balanço do ano de 2024, e a sinalização que esse dado já traz de perda de força no processo de crescimento quando a gente olha para o finalzinho do ano de 2024. Então, podemos olhar aí o copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio cheio é um copão cheio, né? Um crescimento forte, 3,4% que a economia brasileira cresce, com o motor do crescimento sendo o consumo das famílias. Então, é importante porque em 2023 foi um crescimento muito focado no agro, na agropecuária, e ano passado não, foi um consumo realmente que aumentou quase 5%, com o mercado de trabalho aquecido, desemprego aí no menor patamar da história, ganho de renda, você tem crédito muito forte e, claro, as transferências do governo também gastando muito, dando benefícios. O que eu acho importante, professor, a gente entender, e até para traduzir para as pessoas que estão nos acompanhando, é que finalzinho do ano a gente já vê a economia crescendo 0,2 só. É um crescimento decepcionante, com uma queda forte já do consumo das famílias. Nitidamente temos a inflação fazendo as pessoas comprarem menos. É o que acontece, se estimula demais a economia, gera inflação, a gente tem vivido isso desde a década de 80. Por outro lado, professor, o governo estimulando também a questão social,
é importante num país que é muito desigual, que tem muita pobreza. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa que diminui muito a pobreza, principalmente de criança, que tem mais oportunidades. Então, como calibrar, professor, na sua avaliação, esse desafio do governo de assistir uma sociedade que é muito desigual, que ainda tem muita pobreza, muita gente precisa de programa social, ao mesmo tempo equilibrar para não gerar inflação, porque senão você dá com uma mão e tira com a outra, né? Aonde que está errando o governo? Bom, primeiro, onde acertou, quer dizer, muito bom a tua exposição, perfeita. Eu só acrescentaria que aumentou muito o investimento, tem a formação bruta de capital fixo, que é isso importante para o futuro. Olhando para frente, né? Três coisas. Primeiro, política cambial. O que acontece? Quando você tem um câmbio volátil, você cria muita incerteza. Quando alguém investe dinheiro no país, ele quer tirar o dinheiro fora, não quer deixar aqui para sempre. Se ele não sabe que taxa que ele vai sair, isso assusta ele. Uma indústria que compra insumos e vende produtos, ou um agro, essa incerteza cambial é muito ruim, tanto para a indústria, para o comércio, menos para os serviços que dependem menos disso. Então, eu mudaria a política cambial. A segunda coisa que eu mudaria é a tributação. Hoje você tem, por exemplo, você vai no SUS e você, possivelmente, sua consulta custa para o médico, eu só estou dando um exemplo, né? A consulta custa para o governo R$200. Já a Adriana vai no médico particular e a consulta, ela paga R$1.000 a consulta. Ela vai poder deduzir do imposto de renda, na margem, R$275. Quer dizer, os que usam o SUS recebem menos dinheiro do governo do que usam os ricos. Quer dizer, você tem que mudar o imposto de renda. Você tem uma aplicação financeira, você faz aplicações financeiras. Travou o sinal do professor. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Mas ele tocava num ponto importante e esse exemplo que ele deu, acho que é claro para ver essa desigualdade que tem na tributação dos mais pobres e dos mais ricos, que na prática o que o professor está dizendo é a pessoa que foi no médico particular de ponta, pagando consulta cara, ela vai ter uma restituição, ela vai receber de volta, podendo deduzir do imposto de renda, mais do que o governo paga para consulta do SUS. Então, de fato, isso gera um desequilíbrio. Aquilo que está investindo, que o governo está gastando, mas gastando com algo que é essencial como saúde, ele está abrindo mão por outra ponta para a população que mais precisa, que menos precisa, para a população mais rica. Esse ponto é importante porque a gente tem uma série de gargalos, obviamente, no Brasil, mas o desequilíbrio fiscal e a ineficiência do gasto público tem dificultado o crescimento econômico. Então, quando o professor fala aqui dos investimentos que aumentaram no ano passado de 16,4% para 17% do PIB, isso é importante, né, professor? Porque você cria bases para que a gente possa aumentar o consumo vindo os investimentos ao mesmo tempo. Agora, a gente chegou numa encruzilhada que é o juro batendo aí 15% e certamente o investimento não vai continuar crescendo esse ano e a gente não vai conseguir sustentar o crescimento. Então, vamos entrar de novo no voo de galinha. A galinha subiu e agora a galinha claramente está perdendo fôlego. Concordamos 100%, mas só uma coisa, que a gente não tem que olhar para 2025, a gente tem que olhar para 2035. O que a gente tem que fazer para crescer bastante? A gente tem uma miopia, como fechar o balanço esse ano, em vez de a gente criar um futuro, da gente pensar qual que é o Brasil que a gente quer daqui a 10 anos. O mundo está mudando rapidamente, a gente também, se você olha o quadro interno, é perfeita a tua análise. Lá fora está mudando muito o quadro com essa guerra tarifária do Trump. Feliz coincidência para o Brasil, o que os Estados Unidos exporta para a China é mais ou menos o que o Brasil exporta. Se a China vai parar de comprar dos Estados Unidos, vai comprar mais a gente. Esse é um fato. Não é que eu defenda a guerra da Ucrânia, muito pelo contrário. Mas a guerra da Ucrânia fez as commodities chegar a um pico histórico. Quer dizer, o mundo como um todo perdeu com a guerra
da Ucrânia, o Brasil também, mas economicamente melhorou muito a renda dos brasileiros. Então, esse ano, a gente pode ter uma surpresa positiva nesse sentido também. Uhum. Eu acho que a gente começar a pensar em 2035, Juliana, começar a pensar em reforma de imposto de renda, educação. O fator mais importante para crescer é melhorar a produtividade da base, simplificar a burocracia, começar a pensar no longo prazo. A capacidade de sustentar crescimentos maiores, né? De fazer um futuro melhor, sim, né? Professor... Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Juliana. O que a Índia e a China têm que o Brasil não tem melhor? A Índia e a China? Educação. Tecnologia, tem um monte de coisa. Não tem um projeto, né? Terra. É que eles têm vontade de crescer, eles têm ambição de crescer, fome. É como num time de futebol, às vezes um time com menos jogadores, mas com mais vontade de ganhar, né? É isso que está faltando, vontade de fazer um Brasil melhor. Professor, o senhor abordou um ponto que eu queria trazer, já falou do Trump, a instabilidade que ele pode causar, então vou para um outro caminho, falando ainda de perspectiva, porque a gente observou uma retração no agro, que foi importante nesse resultado do PIB, e agora a expectativa de que haja um fortalecimento, mas tem também a estabilidade das questões climáticas, que podem influenciar na safra. Como é que a gente pode se preparar para esses números que podem variar de acordo com o tempo mesmo? Bom, de acordo com o tempo, diz que o santo do tempo é São José, 19 de março, Está chegando, então. Está chegando, né? Diz que no Nordeste, se chove até o dia 19 de março, vai ser um dia bom. Então, a gente tem que, né, olhar a previsão do tempo até 19 de março. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o tempo é uma variável exógena, que a gente não tem controle. Mas, internamente, a gente está fazendo muitas coisas e tem como o agro crescer mais, tem espaço para a indústria crescer mais, tem espaço para o setor de serviços, a intermediação financeira. Voltando ao tema, Brasil é o único país que tributa o crédito. O Brasil ainda não tem transparência, então você vê anunciando as taxas, a Juliana anuncia no Jornal da Band, e às vezes ela anuncia quando é para crédito, taxa mês, quando é para Selic, é taxa ano. Confunde, quer dizer, é um sistema confuso ainda, a gente pode melhorar. Eu acho que a gente está com o copo meio cheio, tem muita coisa que pode ser feita para o Brasil crescer mais. Agora, se a gente continuar fazendo mais o mesmo, concordo com a Juliana, é a galinha... Voo de galinha. Perfeito. Tá certo, professor. A gente poderia continuar conversando muito tempo sobre isso, né? Até porque quando o senhor jogou para frente que a gente tem que pensar num país daqui a 10 anos, a gente aí vai esbarrar numa questão política difícil demais. De um país que às vezes não discute o próprio país em plena eleição presidencial. A gente não tem visto isso, infelizmente. Mas a gente poderia conversar há muito tempo aqui com o senhor sobre diversos aspectos da economia. Vamos fazer isso mais vezes. Será sempre bem-vindo, viu? Será sempre um prazer falar com vocês três. Obrigado, professor Roberto Luiz Troster, economista. Bom fim de semana para os três. Obrigado. O senhor também. Até mais. Vamos nessa? Vamos. 4h29. Estouramos nossa primeira meia hora, mas tá tudo certo. A conversa Não, mas foi a gente boa. trouxe o mais Obrigada, importante do dia. Obrigado, viu, Ju, pela parceria. Obrigada. Bom estar aqui com vocês e que essa galinha aí, ganhe aí mais corpo, né? Asas fortes. Que o brasileiro merece, né, gente? Nossa, e como. Ju, feliz Dia Internacional da Mulher amanhã. Verdade. Estamos aí Semana que vem, né? A gente vai sair da pauta econômica e a Juliana Rosa vem aqui para Entre Nós conversar sobre a presença das mulheres no mundo. A gente tem um projeto juntas, fazendo um certo suspense aqui. Só joguei essa aí. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Bom Dia das Mulheres também.